Olá, pessoal, tudo bem? Sétimo ano. Nós vamos estar falando aqui agora para vocês, né, sobre os termos geral de uma sequência numérica. Na aula de terça-feira, desculpa, na aula de terça-feira, nós falamos para vocês que existem, né, sequências. Entre essas sequências, existem o que nós chamamos de sequências numéricas. Essas sequências numéricas, pessoal, elas são nada mais, nada menos que conjuntos de números que estão ordenados e onde cada número possui uma posição, ok? É o que nós falamos para vocês lá em matemática, lá na aula passada. Agora, nessa aula, nós vamos estar trabalhando com vocês a questão da matemática da sequência do termo geral de uma sequência, ou seja, com esse termo geral, nós podemos encontrar qualquer termo. Desse termo geral, nós podemos encontrar qualquer elemento da nossa sequência numérica. Ok? Então, vamos lá? Olha aqui, o termo geral de uma sequência é uma equação que poderá nos fornecer qualquer termo da sequência, bastando identificar qual é a posição do termo a ser descoberto. Ou seja, para eu descobrir qual é o termo, qual termo que a gente vai encontrar, né? Basta a gente descobrir qual é a posição do termo que eu quero encontrar e utilizar o nosso termo geral. E o que vem a ser o termo geral? O termo geral é a equação que faz isso ser possível. O termo geral é a equação matemática que, se eu jogar lá no lugar do n a posição do termo, a gente vai descobrir qual é o termo que a gente vai encontrar. Então, termo geral é a equação matemática onde sempre eu vou substituir o n pela posição do termo, e ao substituir o n pela posição do termo, o exercício, o nosso termo geral, ele sempre irá nos fornecer qual é o valor desse termo, ok? Então, vamos ao nosso exemplo 1. Utilizando a lei de formação. Olha a lei de formação aqui, ó. A n é igual a 2n ao quadrado menos 1. Atribuindo valores para n, vamos encontrar os 4 primeiros termos dessa sequência infinita. O que é uma sequência infinita? É uma sequência que não tem fim. Lembra que eu falei que hoje nós iríamos falar de sequência finita e infinita também? Então, vamos lá. Mas primeiro, vamos encontrar esses 4 primeiros termos dessa sequência infinita. A n. Essa é a nossa lei de formação. Esse é o nosso termo geral. Então, o termo geral da sequência a ser formada vai ser essa daqui, ó. A n é igual a 2 vezes o valor de n ao quadrado menos 1. Lembrando que n é a posição do termo, né? Como nós queremos os 4 primeiros termos, primeiramente vamos encontrar o primeiro termo. Primeiro termo significa que n é 1. Então, n é igual a 1. N é igual a 1, ou seja, onde tem n, vamos substituir por 1. Então, vai ficar 1, né? 2 vezes 1 ao quadrado menos 1, certo? 2 vezes 1 ao quadrado, 1 ao quadrado não é 1? 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1.
tá? Olha, pessoal, Diógenes, eu não consegui entender direito. Eu andei meio rápido aqui e eu vou fazer menor, aí vocês vão prestando atenção, ok? Depois eu coloco na forma maior. Então, olha, primeiro nós resolvemos quem? A potência, não é? Então, vai ser 2 vezes 1 menos 1. Ó, resolvi a potência, ó. No lugar do 1 ao quadrado, eu coloquei o valor da potência, que é 1. Agora, vamos resolver a multiplicação. 2 vezes 1, 2. Né? Porque 2 vezes 1, 2. 2 menos 1. 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Ou seja, o valor de A1 vai ser igual a 1. O primeiro termo da sequência será 1. Agora, vamos encontrar o segundo termo. No segundo termo, onde tem n, nós colocamos 2, não é? Então, ó, vai ficar 2 vezes n ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado menos 1. Ok? Primeiro, vamos resolver a potência. Ou seja, vai ficar 2 vezes... Quanto que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1. Então, olha, 2 vezes 4, 8. 8 menos 1 é igual a 7. Então, nosso segundo termo aí vai ser 7. Ou seja, o A2 é igual a 7. Vamos encontrar o terceiro termo. Ou seja, onde tem n, nós vamos colocar 3. Então, A3 vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado menos 1. Isso daqui é igual a 2 vezes 9 menos 1. 2 vezes 9, 18, menos 1 é igual a 17. Ou seja, o A3, o terceiro termo dessa sequência, será 17. O quarto termo, porque o exercício pediu para a gente encontrar os 4 primeiros termos, então vamos encontrar o quarto termo. Ou seja, n é igual a 4. Lembrando que n vai ser substituído sempre pela posição do nosso termo, ok? Então, onde tem n, nós vamos colocar 4, ou seja, vai ficar A4 é igual a 2 vezes 4 ao quadrado menos 1. Onde tem n, colocamos 4. Primeiro, vamos resolver a potência, ou seja, vai ficar 2 vezes 16 menos 1. 2 vezes 16, 32, menos 1 é igual a 31. Então, pessoal, nós encontramos os 4 primeiros termos dessa nossa sequência. Ó. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 7, o terceiro termo é 17, o quarto termo é 31. Ok? Nós encontramos. O exercício pediu para a gente encontrar e escrever a sequência, né? Sendo assim, a sequência é 1, primeiro termo, no segundo termo, 7, terceiro termo, 17, quarto termo, 31, e é uma sequência infinita. Se é uma sequência infinita, ela sempre será terminada em 3 pontinhos nessas reticências. Essas reticências significa que eu estou trabalhando com uma sequência infinita. Então, toda vez que você tiver uma sequência e ela for terminada com esses 3 pontinhos, significa que nós teremos uma sequência infinita.
ok? Ela não tem fim. Esses números não terão fim. Essa sequência ela tem começo, mas não tem fim. Ok? Tá aqui os 4 primeiros termos da nossa sequência. Agora, exemplo 2. Determine a sequência finita. Ó, finita. Se é finita, tem começo e também tem fim. Determine os 5 termos da sequência finita. Determine a sequência finita de 5 termos que possui como lei de formação a n é igual a 3n menos 4. Então, tá aqui a nossa lei de formação, ó. O nosso termo geral da nossa sequência. Qual é o termo geral da nossa sequência? A n é igual a n menos 1, 4. E o exercício quer que a gente encontre a sequência, né, que é uma sequência finita, e essa sequência ela tem 5 termos. E esses 5 termos, eles serão fornecidos através dessa lei de formação, que também pode ser chamado de termo geral, ok? Então, nós vamos ter que encontrar o valor de A1, A2, A3, A4 e A5. Que vou ter que corrigir o punhado de trem, ó. Ó, e A5, e aqui não é A2, né? Aqui não é A2, aqui é A3. Ó, aqui é A3, né? 3. Aqui é A4, né? Aqui é A5. Aqui também é A4. Aqui também é A5. Errinho de digitação básico. Mas já foi corrigido. Ok? Então, pessoal, nós temos isso daí. Determina a sequência finita. Então, vamos ter que determinar A1, A2, A3, A4 e A5. Ok? A1, primeiro termo. A2, segundo termo. A3, terceiro termo. A4, quarto termo. A5, quinto termo. Utilizando qual lei de formação? Qual o termo geral? AN igual a 3n menos 4. Ou seja, no lugar do n, nós vamos colocar a posição de cada termo que a gente quer. A1 não é o primeiro termo? Significa que onde tem n, nós vamos colocar 1. O n, então, é igual a 1. A1 é igual a 3 vezes, porque entre 3 e o n existe o sinal de multiplicação. Ou seja, vai ser 3 vezes o valor de n. Como é A1, é o primeiro termo, então vai ser 3 vezes 1 menos 4. Primeiro resolvemos a multiplicação, né? 3 vezes 1, 3. 3 menos 4, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Módulo. Então, vai ficar 4 menos 3. O maior módulo é o do negativo. Então, vai ficar menos 1, um negativo. Encontramos o valor de A1. Encontramos o valor do primeiro termo, que é um negativo. Agora, vamos encontrar o valor de A2, ou seja, vamos encontrar o valor quando n é igual a 2. Ou seja, onde tem n, vou substituir por 2. Então, vai ficar A2 é igual a 3 vezes 2 menos 4. Olha, onde tem n, substituímos por 2 para encontrar o segundo termo. 3 vezes 2, 6. 6 menos 4, 2. Então, o valor de A2 é igual a 2. Qual é terceira posição? Então, vou pegar nosso termo geral e onde tem n, eu vou colocar 3. Vai ficar 3 vezes 3, menos 4. 3 vezes 3, 9. 9 menos 4, 5. Então, o terceiro termo da sequência é 5. Quando n é igual a 4, ou seja, posição, o termo de posição 4.
Vamos encontrar o termo de quarta posição, né? Da posição de número 4. Onde tem n, vamos colocar 4. Vai ficar 3 vezes 4 menos 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 4, 8. Então, o A4, ele vale 8. N é igual a 5. Ou seja, onde tem N, nós vamos colocar 5, ok? Então, vai ficar 3 vezes 5 menos 4. 3 vezes 5, 15. 15 menos 4, 11. Então, o A5, o quinto termo dessa sequência finita, é 11. Ou seja, qual é a sequência? Menos 1, 2, 5, 8 e 11. É uma sequência finita. Se ela é uma sequência finita, ela é terminada por 3 pontinhos? Não. Ela não é terminada por 3 pontinhos. Por quê? Ela tem começo e ela tem fim. Ok? Então, nós descobrimos o termo geral, né? O termo geral não. Nós descobrimos a sequência em cada caso. Temos a primeira sequência, temos a segunda sequência, utilizando o termo geral. Não é difícil, é só pegar a sequência, o termo geral. Onde tem N, você vai descobrir o termo da posição que você quer. Onde tem N, você vai colocar a posição do termo que você quer descobrir e vai descobrir o termo, ok? Então, tá bom. Vamos lá agora para mais outros 2 exemplos. Existe o caso também que o exercício, ele dá a sequência, e pede para nós encontrarmos o termo geral. Ok? Então, eu vou dar, ele deu a sequência e pode também pedir para nós encontrarmos o termo geral. Como que nós fazemos para encontrar o termo geral de uma sequência? É mais complicado um pouquinho. Nós vamos ter que analisar a sequência. Vamos ter que analisar cada termo da sequência e fazer, né? Vamos ter que analisar cada termo da sequência e vamos ter que fazer um comparativo de cada termo com cada... Vamos ter que fazer o comparativo de cada termo com cada posição que ele pertence. Por exemplo, determine o termo geral da sequência. 2, 4, 6, 8, 10, 3 pontinhos. Primeiro, se fosse para classificar essa sequência como finita ou infinita, ela seria uma sequência finita ou infinita? Ela seria uma sequência infinita, né? Classificaria ela como sequência infinita, porque ela não tem fim. Ok? Então, vamos encontrar o termo. Primeiro, a gente tem o A1, o termo de posição. Qual é o termo de posição 1? 2. Qual é o termo de posição 2? 4. Então, A2 é 4. Qual é o valor de A3? 6. Qual é o valor de A4? 8. Qual é o valor de A5? 10. Então, ó, A1 é 2, que é o primeiro termo. A2 é 4, que é o segundo termo. A3 é 6, que é o terceiro termo. A4, que é o quarto termo, é 8. A5, que é o quinto termo, é 10. Então, se esse termo é um A1, logo N é igual a 1. Lembre-se, N representa a posição do termo. O termo aí não é de posição 1, então N é 1. O 4, o N vai ser igual a 2. No 6, o N vai ser igual a 3. No 8, o N vai ser igual a 4. Por que no 8 o N vai ser igual a 4? Porque N é a posição do termo. E o 8 não está na posição 4, então N é igual a 4. No 5, no 10, o N é 5. Por quê? O 10 está na quinta posição, então N é igual a 5. Gente, vamos comparar o N com o valor do termo.
Se vocês podem observar, agora temos que utilizar o nosso raciocínio lógico. Vocês podem observar que o A1, que quando o N é 1, o valor do termo é 2. N1, A1, 2. Quando o N é 2, qual é o valor do termo? 4. Calma aí. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Então, comparando o valor de cada termo da sequência com os seus respectivos valores de n, isso é, com as suas posições, nós descobrimos que para encontrar o termo, basta pegar a posição que o termo está e multiplicar por 2. Então, basta pegar a posição que o termo está, o valor de n, e multiplicar por 2. Ao observar, notamos que cada termo dessa sequência numérica corresponde ao dobro da posição em que ele se encontra, né? Porque ó, o que eu acabei de falar. Para descobrir o termo, basta pegar a sua posição e multiplicar por 2, ou seja, o dobro. Sendo assim, podemos afirmar que AN, ou seja, que a posição de qualquer termo dessa sequência, vai ser 2 vezes o valor de n. Realmente, ó, A1 não é 2 vezes 1? A2 não é 2 vezes 2? A3, A4. Ó, todo sempre foi 2 vezes o valor do n. Então, AN, o termo geral dessa posição vai ser AN é igual a 2 vezes n, ou seja, AN é igual a 2n. Tanto faz com ponto de multiplicação com sem o ponto de multiplicação. Ok? Então, pessoal, qual é o termo geral dessa sequência? AN é igual a 2 vezes n. Ok? Exemplo 2. Determine o termo geral da sequência 4, 7, 10 e 13. Ah, Diógenes, é sempre o termo mais 13, certo? Mas ali é 1? Não. Então, é mais complicado um pouquinho, porque, olha, o A1 é o primeiro termo. Então, 4 é o primeiro termo. Então, qual é a posição do termo 4 na sequência? 1. Logo, n é igual a 1. A2 é igual a quanto? 7. Logo, n é igual a 2. A3 é igual a quanto? 10. Então, logo, n é igual a 3 para 10. A4, 13. Logo, para 13, o n é igual a 4. A1 é igual a 3 vezes 1 mais 1. Né? Ó, vamos prestar atenção. Se eu multiplicar o valor de n por 3 e somar mais 1, vai dar quanto? Ó, 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Bateu. Se eu multiplicar o valor de n aqui e somar mais 1, ou seja, vai ser 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Lembrando que isso, pessoal, a gente tem que olhar e observar e procurar uma forma que dá todos os resultados. Então, essa foi a forma, né? A3. Qual é a posição do n? Do termo? 3. Se eu multiplicar o 3 vezes 3, mais 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. É o terceiro termo. A4. 3 vezes 4 mais 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, para dar esses resultados aqui, a gente teve que multiplicar o n por 3 e somar mais 1. Então, ao observar, notamos que cada termo da sequência corresponde ao triplo da sua posição, da posição em que se encontra, mais uma unidade. Sendo assim, podemos afirmar que a n
é igual a 3 vezes N mais 1. Ou seja, a N é igual a 3 vezes o valor de N mais 1. Descobrimos o termo geral da nossa sequência finita. Diógenes, mas ensina uma regra que toda vez eu vou olhar e fazer direto. Gente, para descobrir o termo geral de uma sequência, não tem regra. Você tem que olhar, analisar, tentar e descobrir fazendo tentativas. Ok? Então é isso, pessoal. Tenham todos um excelente final de semana. Até segunda-feira e tchauzinho.